E se o que você chama de falta de dinheiro for na verdade um pedido silencioso da sua alma por reconexão com o que realmente importa, e se, por trás da conta vencida, do medo do futuro, da tensão no peito ao pensar em boletos, estiver um chamado antigo para lembrar quem você é, talvez você tenha crescido ouvindo que o dinheiro é sujo, que querer prosperar é egoísmo, que a simplicidade é virtude e que desejar mais é perigoso, e sem perceber, isso foi se transformando numa culpa silenciosa, um conflito invisível entre querer ter e sentir que não pode, entre pedir a Deus por alívio e se sentir mal por desejar abundância. Quantas vezes você já orou com fé, mas com vergonha do seu próprio pedido? Há um vazio profundo que poucos têm coragem de nomear, o medo de que a espiritualidade e o dinheiro sejam opostos, como se para ser bom fosse preciso sofrer, como se para ser digno de luz fosse necessário viver na escuridão da escassez. Mas e se tudo isso tivesse sido apenas uma distorção, uma armadilha criada por séculos de interpretações equivocadas, inclusive das palavras sagradas da Bíblia? Sim, há feridas espirituais que moram no desejo de prosperar, feridas que dizem que você não merece, que não pode, que seria traição aos céus ter mais do que o mínimo, e essas crenças vibram. Vibram silenciosamente no seu campo, vibram nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas decisões. Vibram cada vez que você recusa uma oportunidade por medo. Vibram cada vez que você se sabota, mesmo tentando acertar. Napoleão Hill, um sussurro de sabedoria que poucos compreenderam por completo, escreveu que o dinheiro é apenas o subproduto de uma mente dominada por um desejo ardente e um propósito claro. Não é o dinheiro o objetivo, é o reflexo, a consequência, a reverberação externa de um estado interno em alinhamento com algo maior. E esse algo maior é sua verdade. A Bíblia nunca disse que o dinheiro é o problema. O caminho estreito não é uma proibição à prosperidade, mas um convite à consciência. Não é sobre não ter, é sobre não se perder. O apego inconsciente, sim, esse aprisiona. Mas a liberdade de criar, circular, compartilhar e multiplicar com sabedoria, essa eleva. Dr. Joe Dispenza traz uma chave preciosa para entendermos tudo isso. Campo quântico, essa inteligência invisível que responde à coerência entre emoção elevada e intenção elevada, não age por palavras soltas ou por pedidos vazios. Ele responde à frequência, à vibração, ao estado de ser. E isso é fé em prática. Fé não como espera, mas como tecnologia da alma. Talvez seja a hora de relembrar. Você não está errado por desejar uma vida com mais leveza financeira. Você não está se afastando de Deus ao querer ter segurança, conforto, abundância. O que te afasta é a culpa, o medo, a dúvida ou julgamento. Porque tudo isso abaixa a sua frequência e desvia seu foco daquilo que é seu por natureza, o fluxo da vida em sua plenitude. E se não fosse o dinheiro que está distante de você, mas você que foi ensinado a se distanciar dele? E se tudo o que te falta hoje por fora for apenas o reflexo do que ainda não foi curado por dentro? Respire. Fique aqui, porque nas próximas páginas dessa conversa, vamos caminhar juntos rumo à reconciliação entre fé e prosperidade, entre alma e matéria, entre você e o seu merecimento. O bloqueio silencioso, a culpa espiritual pelo desejo de prosperar. Há uma dor que poucos conseguem nomear, mas que muitos carregam como um peso oculto no coração. A culpa por desejar uma vida melhor. Não uma vida de excessos, mas de dignidade, de tranquilidade, de liberdade. E ainda assim, o simples ato de desejar prosperar parece, para muitos, um desvio da espiritualidade. Como se pedir por mais fosse ingratidão, como se querer crescer fosse pecado. Essa culpa não nasceu com você. Ela foi ensinada, passada de geração em geração como uma herança invisível. Uma memória ancestral de escassez que sussurra ao seu ouvido sempre que você pensa em cobrar mais pelo seu trabalho. Sempre que você imagina uma vida com mais conforto, sempre que você tenta celebrar um ganho e sente que está traindo algo sagrado. Talvez você conheça alguém assim, alguém que vive para ajudar os outros, que doa tempo, energia, presença, mas que toda vez que o dinheiro chega, ele escapa. Como se a vida sempre desse um jeito de manter essa pessoa no limite. E no fundo,
Talvez essa pessoa seja você. Você que sente que o lucro espiritual deve vir sem retorno material, que servir ao mundo exige sacrifício, que o sofrimento purifica. Mas e se essa ideia tiver sido plantada para limitar? E se o uso distorcido das escrituras tiver construído uma armadilha vibracional? A frase "é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus" foi tantas vezes repetida sem o contexto, sem o espírito por trás da letra. Porque o que aprisiona não é o dinheiro, é o apego inconsciente, o medo da perda, a ilusão do controle. Esse bloqueio silencioso, essa culpa espiritual, cria um campo energético que repele o fluxo, que rejeita o próprio pedido que sua alma faz. Porque você pede, mas duvida. Ora, mas teme. Visualiza, mas se sabota. E o universo que responde à frequência, não às palavras, permanece em silêncio. Napoleon Hill sabia disso. Ele dizia que toda riqueza começa com um estado mental, com uma certeza interna que transcende a lógica e atravessa os véus do medo. E essa certeza não nasce da força, nasce da fé vibracional. Daquela convicção silenciosa que brota quando você se alinha com o propósito maior do seu desejo. Não há nada de errado em querer prosperar. O erro está em acreditar que você precisa se punir por isso, que precisa sofrer para ser digno, que precisa se esconder para não incomodar. E, enquanto essa culpa viver dentro de você, nenhuma técnica funcionará, nenhuma oração se completará. Porque a vibração sempre será de negação. Você não está sozinho nesse dilema. Muitos sentem o mesmo, mas poucos ousam olhar para dentro com honestidade e perguntar: em que momento eu comecei a acreditar que dinheiro e Deus eram opostos? Porque só quando essa pergunta for feita com o coração aberto é que a resposta poderá emergir. Não como teoria, mas como cura. Como reconciliação entre o que você sente e o que você merece. O equívoco oculto. Confundir desejo com ganância. Há um ponto sensível onde muitos tropeçam sem perceber. Um lugar confuso, onde o desejo legítimo se transforma, aos olhos do mundo, em ganância. Quantas vezes você já se perguntou se está querendo demais? Quantas vezes sentiu vergonha por sonhar com uma casa melhor, um descanso merecido, uma vida onde o dinheiro flui com leveza? Isso acontece porque aprendemos a desconfiar do próprio desejo, a tratá-lo como suspeito, como se ele fosse a porta de entrada para a perdição, como se desejar algo além do básico fosse egoísmo, vaidade, fraqueza espiritual. E assim, ao invés de canalizar o desejo como força criadora, muitos o reprimem, ou o distorcem, ou o sufocam com culpa. Mas Napoleon Hill dizia: o desejo não é o vilão. Pelo contrário, quando alinhado a um propósito maior, ele se torna sagrado. Ele é o motor invisível que movimenta o espírito na direção do que já é seu por direito divino. O desejo é a centelha. É o primeiro sussurro da criação. É o modo como o invisível começa a tomar forma. A própria Bíblia confirma isso. Pedi e recebereis. Mas o que muitos não percebem é como estão pedindo, porque a maioria pede com medo. Pede com dúvida, pede com vergonha de pedir. E assim, o pedido não ecoa no campo com força criativa, mas com uma vibração de carência, de ausência, de insegurança. Existe uma diferença sutil, mas essencial entre desejar com consciência e buscar por desespero. Um desejo vibracional nasce de dentro, em paz, com gratidão antecipada. Ele flui com confiança, como um rio que sabe onde deságua. Já a carência emocional se disfarça de meta, mas vibra como fuga. Ela não cria, ela implora, ela força, ela esgota. O equívoco está em não perceber essa diferença, em tratar todo desejo como ganância, em acreditar que só é espiritual o que é simples, que só é sagrado o que é pequeno. Mas a verdade é que o espírito também se expande, também se multiplica, também deseja manifestar sua grandeza através de você. Não é o desejo que corrompe, é a ausência de propósito, é a falta de consciência, é o uso inconsciente da energia criadora. Porque quando o desejo se une à intenção elevada, ele se transforma em canal, em missão, em vibração que cura, sustenta, compartilha. Você não precisa escolher entre ser espiritual e prosperar.
Essa dualidade é uma ilusão antiga, mantida por medo, culpa e distorção. O que precisa acontecer é uma integração, um reencontro com a verdade de que o desejo, quando vem da alma, é ponte, não é armadilha. E talvez seja justamente esse desejo que mora em você, discreto mas firme, que seja senha vibracional para tudo aquilo que está por vir, porque desejar com amor é criar com fé. A revelação contra-intuitiva. Quando a fé bloqueia a manifestação, é difícil aceitar. Mas existe uma fé que não cria, uma fé que espera, mas não vibra, que reza, mas não movimenta, que confia, mas no fundo duvida. E essa fé, apesar de sincera, pode ser exatamente o que está mantendo muitos sonhos do lado de fora da sua realidade. Quantas vezes você já escutou alguém dizer: "Eu acredito, mas nada muda"? Quantas vezes você mesmo disse isso, entre uma oração e outra, esperando que o universo respondesse, e se perguntando se ele realmente escuta? Essa espera silenciosa, carregada de paciência, às vezes é confundida com fé, mas há uma diferença essencial entre confiar e adormecer na expectativa. Napoleão Hill, em sua clareza quase profética, dizia que a fé é um estado de espírito que pode ser induzido por autossugestão. Ou seja, fé não é algo que você tem ou não tem. Fé é treinável, é cultivável. É uma vibração que se planta por dentro com palavras, imagens, sensações e escolhas. Fé é movimento interior. Não é espera passiva, mas muitos foram ensinados ao contrário. Foram ensinados que a fé verdadeira não questiona, que basta orar e aguardar, que se for da vontade de Deus, virá, e isso gerou em muitos corações um abismo entre querer e realizar, porque a vontade de Deus, quando não é compreendida como energia criadora em nós, se transforma numa espera que paralisa, e não numa frequência que realiza. Talvez você conheça alguém assim, alguém profundamente espiritualizado, que ora todos os dias, que medita, que ajuda, que agradece, mas que quando o assunto é dinheiro, sente vergonha, ou sente medo, ou carrega uma história familiar onde o dinheiro foi dor, conflito, perda. E então, mesmo desejando uma vida mais leve, essa pessoa vibra rejeição, vibra escassez, vibra autoproteção. Essa vibração é sutil, mas é ela que o campo responde. O campo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você é enquanto fala. Ele responde à emoção por trás da prece, a imagem por trás da visualização, a verdade que vibra por trás da palavra. Por isso, fé que bloqueia não é fé, é medo disfarçado, é dúvida com nome sagrado, é espera onde deveria haver criação. E enquanto essa fé adormecida não for transmutada em energia viva, nenhuma técnica, nenhum mantra, nenhum ritual terá efeito duradouro, porque a base ainda será instável. A boa notícia é que isso pode mudar, e não com esforço, mas com consciência, com reconexão, com o reconhecimento amoroso de que você não precisa mais apenas esperar. Você pode começar a vibrar diferente, sentir diferente, escolher diferente, porque a manifestação verdadeira não é fruto da paciência, mas sim da coerência. Fé, na sua essência mais pura, não é o tempo que você espera, é a frequência que você sustenta. E quando essa frequência se eleva, a realidade responde. Técnica prática. Como criar uma nova vibração financeira em 3 camadas. Existem momentos em que você sente que está fazendo tudo certo. Mentaliza, agradece, ora, visualiza, mas o fluxo não abre. O dinheiro não chega, as oportunidades se afastam, e isso machuca, porque dá a sensação de que você foi esquecido. O pior, que não é digno. Mas a verdade é que muitas vezes não é o universo que está fechado. É a sua vibração que ainda está desalinhada. E mudar essa vibração não exige mágica, exige intenção, presença e prática. A primeira camada dessa reconexão é emocional. É preciso reprogramar a associação que você carrega com o dinheiro. Para muitos, o dinheiro vem impregnado de memórias dolorosas, brigas familiares, humilhações, perdas, abusos. Mesmo inconscientemente, essas experiências criam imagens internas que ligam o dinheiro à dor. E enquanto o dinheiro estiver conectado a sofrimento na sua mente emocional, ele será repelido, mesmo quando desejado. Uma forma poderosa de ressignificar isso é através da visualização simbólica. Imagine o dinheiro não como papel, número ou cobrança, mas como fluxo, como um rio, como algo que atravessa, que irriga,
que nutre. Veja-se recebendo não por esforço, mas por merecimento. Visualize situações em que você usou o dinheiro com beleza, com generosidade, com leveza. Traga emoção para essa cena. Reescreva as imagens que moram dentro de você. Isso não é fantasia. Isto é reconexão. A segunda camada é vibracional. Napoleão Hill falava da autossugestão como ferramenta para moldar o subconsciente. E isso só funciona quando a emoção acompanha a palavra. Por isso, ative o circuito da gratidão futura. Em vez de agradecer apenas pelo que já tem, agradeça pelo que está chegando, como se já fosse seu, como se já tivesse vivido. Sinta a vibração da realização antes da matéria se manifestar, porque no campo quântico, a emoção é a assinatura energética do que está por vir. A terceira camada é energética. Inspirada nos ensinamentos de Joe Dispenza, ela pede coerência entre corpo, mente e campo. Não adianta pensar abundância e sentir escassez. Não adianta repetir frases positivas com o coração apertado. O corpo precisa participar da oração. A respiração precisa acompanhar a intenção. O gesto precisa refletir a fé. Por isso, sincronizar esses três elementos é essencial. Uma prática simples de 7 minutos pode transformar o seu estado interno e abrir espaço para uma nova realidade. Comece com 3 minutos de respiração consciente. Depois, 2 minutos de visualização emocional com gratidão futura. E finalize com 2 minutos afirmando em voz baixa, com o corpo presente e o coração aberto, uma verdade que deseja encarnar. Não como quem pede, mas como quem já está vivendo. Sinta, sinta profundamente, porque é isso que o campo ouve. Essa prática não é uma técnica isolada, é um ritual de alinhamento, um portal diário. Um lembrete de que você não está esperando o dinheiro chegar. Você está se tornando alguém que já vibra o suficiente para recebê-lo. E quando isso acontece, o fluxo abre. Não como milagre, mas como resposta natural à frequência que você agora sustenta. A metáfora esquecida. O ouro interno e o templo desativado. Há uma imagem ancestral que permanece viva na memória coletiva da alma humana, o Templo de Salomão. Um lugar onde o sagrado era simbolizado em detalhes de ouro, pedras preciosas, arquitetura elevada, não por vaidade, não por ostentação, mas como um reflexo visível da grandeza interior. O templo era a morada da presença. E o ouro era a metáfora da luz interna, do valor espiritual reconhecido, respeitado, honrado. Hoje, muitos caminham com o templo desativado dentro de si, um santuário interno esquecido, coberto pela poeira de crenças limitantes, de vergonha, de negação do próprio brilho. E o ouro, que deveria circular como símbolo de fluxo, é tratado como ameaça, como peso, como algo a ser escondido. Há quem se orgulhe de sua humildade, mas por dentro vive sufocado por contas. Há quem diga que não liga para o dinheiro, mas chora ao ver sua liberdade sendo negada por ele. Mas o dinheiro não é o problema. Ele é apenas o espelho, um reflexo do valor que você reconhece ou rejeita em si mesmo. Ele responde à vibração do seu templo. Se o espaço interno está trancado, escuro, negado, ele não entra. Se está aberto, limpo, consagrado, ele flui, porque o dinheiro é extensão da energia. É forma material da permissão que você dá à própria luz para brilhar. E é aqui que a metáfora se aprofunda. Imagine que dentro de você existe esse templo e no centro dele um altar feito de ouro simbólico. Não físico, mas vibracional. Esse ouro representa sua confiança, sua fé, seu merecimento. Cada vez que você honra esse valor interno, uma vela se acende. Cada vez que você escolhe a coerência, outra chama se eleva, e assim o templo volta a pulsar. Neville Goddard falava da imaginação sentida como arquiteta da realidade. E isso é real, porque não é sobre pensar no ouro. É sobre se tornar digno de sustentá-lo vibracionalmente. É sobre sentir o valor daquilo que você representa no mundo. Porque se você não se vê como alguém valioso, nenhuma abundância conseguirá permanecer ao seu redor. Tudo se tornará peso, tudo será desconforto, tudo será motivo de autossabotagem. Mas quando o templo se reativa,
Quando o ouro interno é reconhecido sem culpa, sem medo, sem arrogância, algo muda. Não no mundo lá fora, mas dentro. A frequência muda, o campo muda, o corpo muda. E então, o dinheiro vem, não como fim, mas como símbolo. Não como salvação, mas como reflexo. E talvez esse seja o verdadeiro segredo que tantos esqueceram. Não se trata de conquistar riquezas. Se trata de permitir que a sua própria riqueza interior volte a viver. Porque quando você honra seu templo, o mundo começa a honrar você. E tudo aquilo que parecia distante começa a se aproximar, como se reconhecesse em você o ouro que sempre esteve lá, apenas esperando ser lembrado. Fé não é espera, é tecnologia da alma. Chegamos à beira de uma revelação que, embora simples, pode mudar tudo. A fé não é passividade, não é paciência interminável. Não é aceitar tudo em silêncio esperando que algo lá fora mude. A fé verdadeira é ativa, é viva, é tecnologia vibracional da alma. Não como metáfora, mas como realidade energética, emocional e prática. Durante muito tempo, a espiritualidade foi confundida com resignação. Muitos aprenderam que acreditar era esperar, suportar, aguentar firme. Mas essa versão da fé é incompleta. Ela paralisa, ela silencia a criatividade. Ela desliga o poder interno de cocriar. E aos poucos, o coração vai desacreditando do próprio desejo. A mente vai se acostumando com a escassez. E a alma, ainda que silenciosamente, começa a desistir. Mas Napoleon Hill, com a sabedoria de quem compreendia as leis invisíveis da mente e do espírito, escreveu: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase, muitas vezes repetida sem profundidade, carrega em si um código, um mapa vibracional, porque não basta pensar. É preciso conceber, ou seja, formar por dentro. É preciso acreditar, ou seja, vibrar como verdade. E então, o campo responde. Neville Goddard completava esse ensinamento dizendo que a imaginação sentida é a linguagem da criação. Não basta desejar com a mente, é necessário sentir com o corpo, com o coração, com o campo inteiro. É essa sensação que ativa, é essa coerência entre pensamento e emoção que abre os caminhos, porque o universo não escuta palavras, ele escuta vibração. Você pode ter aprendido a esperar, mas hoje, talvez seja o momento de reaprender a criar. Criar a partir da fé vibracional, a partir da certeza silenciosa, a partir da presença, porque essa é a verdadeira espiritualidade prática. Viver como quem já confia, como quem já sabe, como quem já sente o futuro antes dele chegar. Talvez a maior batalha espiritual da sua vida não seja entre fé e dinheiro, mas entre medo e merecimento. Entre a voz que diz, não é para mim, e a verdade que sussurra, já é seu. Entre a programação antiga que repete escassez e a alma que pede liberdade. E se tudo o que está doendo agora for exatamente o que vai abrir o seu caminho, e se essa tensão financeira, essa busca, essa inquietação for um chamado para acordar a sua fé, não como espera, mas como tecnologia viva da alma que lembra, sente e cria. Porque quando a sua frequência muda, tudo ao redor começa silenciosamente a mudar também.